pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da lição da Escola Sabatina, né, Thay? Diz aí, dê tchau, Thay. Tchau, tchau, tchau. Bom, e nessa sexta-feira já começa com um tema bem legal, a segurança da palavra de Deus. E o versículo já que eles iniciam aqui a falar nessa sexta-feira está em Isaías 8, versículo 20. E diz o seguinte: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. E aqui fala que as escrituras sagradas são apresentadas ao povo de Deus como a proteção contra a influência dos falsos ensinadores e o poder ilusório dos espíritos das trevas. E a gente sabe que a maior arma contra Satanás é a palavra de Deus. E é por isso que ele usa essas coisas ilusórias na mente das pessoas para elas não sentirem a vontade e o desejo de aprender a palavra de Deus. E é por esse motivo que ele sempre coloca coisas, barreiras na cabeça das pessoas e na vida delas para que elas não sintam esse desejo de aprender e se aprofundar mais na palavra de Deus, porque eles sabem que eles se aprofundando, as pessoas se aprofundando na palavra de Deus, desmascara todos os enganos dele. E a continuação fala aqui, diz o seguinte: em cada reavivamento da obra de Deus, o príncipe do mal atua com mais empenho. Ou seja, ele cada vez que passa, vai passando, ele vai piorando suas estratégias, até que fique numa situação assim, terrível. Porque agora a gente sabe que a gente tá vivendo o final aqui, já tá bem perto de Cristo voltar, e ele sabe muito bem disso, ou seja, ele está muito desesperado por isso. E ele quer muito arrancar o máximo de pessoas para ele. Ele quer puxar o máximo de pessoas para ele. E por isso que ele usa estratégias piores a cada tempo que passa, porque ele fica mais nervoso, mais ansioso, com vontade de puxar o máximo de pessoas. É isso que ele quer. E aqui fala, atualmente ele está concentrando todos os seus esforços em se preparar para a luta final contra Cristo e seus seguidores. Em breve, o último grande engano aparecerá diante de vós. A gente sabe que um dos últimos grandes enganos é o anticristo. E muitas pessoas não vão saber distinguir quem é quem, entendeu? Quem é Deus, quem não é e tudo mais. E vai ficar uma confusão na mente dessas pessoas se elas não tiverem se aprofundado na palavra de Deus, se elas não tiverem estudado, se elas não tiverem se dedicado esse tempo para ouvir a palavra de Deus, estudar e se dedicar mais ainda e agir, né? Porque não adianta eu aprender sobre algo se eu não coloco em prática. Então, o anticristo vai estar aí para confundir a mente dessas pessoas que estão confusas, estão com as mentes sem saber das coisas, entendeu? Sem saber dividir, entendeu? E aqui fala assim, a contrafação se parecerá tanto com o verdadeiro que será impossível distingui-los, como eu disse, sem o auxílio das Santas Escrituras. O testemunho da Bíblia deve servir de critério para testar toda declaração e todo ato sobrenatural. Os que se esforçam para obedecer a todos os mandamentos de Deus enfrentarão oposição e zombaria. Exatamente. As pessoas que seguem a palavra de Deus já estão sofrendo, principalmente em alguns países, mas tem os que estão ainda mais dando liberdade para a gente pregar o evangelho mais tranquilamente. Mas a gente vai ser motivo de chacota. Exatamente, as pessoas não vão tirar onda da gente porque a gente guarda o sábado, porque a gente faz isso, porque a gente faz aquilo em nome de Deus. E felizmente, né, a gente tem que estar firmes e firmados. É uma coisa chata, mas a gente sabe que é necessário quando se a gente confia em Deus, coloca tudo nas mãos dele, a gente age de acordo com a vontade dele, a gente sabe que a gente vai passar por situações complicadas e que vai mexer com o nosso psicológico também. Mas, portanto, que a gente esteja firmado nele e nas santas escrituras dele. E aqui fala: somente com a ajuda divina serão capazes de permanecer firmes, como eu disse. Sem ele, a gente é impossível suportar o que está por vir. E aqui fala: para suportar a prova que os espera, os fiéis devem compreender a vontade de Deus como está revelada em sua palavra, pois só poderão honrá-lo se tiverem uma concepção correta de seu caráter, governo e propósitos e agindo de acordo com estes. Ou seja, você só vai saber de tudo isso se o quê? Você tiver estudado,
se você tiver se dedicado, se você estiver falando, tiver comunhão, tiver um relacionamento com Deus. Se você não tiver nada disso, você não vai conseguir fazer ou compreender os propósitos de Deus, seus princípios, tudo. Você não vai compreender. Você não vai compreender se você não tiver feito isso antes. Porque correr atrás do prejuízo, você ainda tem essa oportunidade. Mas quando a porta da graça já estiver na sua reta final, estiver fechada, você não vai ter mais essa oportunidade. E aí você não vai saber mais de nada. Você não vai conseguir compreender porque o Espírito Santo não vai ter mais, entendeu? Para você. E aqui fala: somente aqueles que têm fortalecido a mente com as verdades da Bíblia poderão resistir no último grande conflito. Pois é, realmente, é muito difícil o tempo que a gente está vivendo, muitas coisas estão acontecendo na vida de todo mundo, Satanás está mexendo, tipo assim, ele está indo no mais profundo, assim, ele está sendo tão sujo que ele está indo nas coisas mais complicadas das nossas vidas, nas coisas que mais mexem com a gente, para tentar nos derrubar, para tentar nos fazer desistir, fazer com que a gente não queira mais fazer nada, entendeu? Principalmente relacionado à palavra de Deus, a missão que a gente tem, os propósitos para nossa vida, que Deus tem para nossa vida. Ou seja, se você estiver passando por isso, ore, converse muito com Deus, mas não desista, nunca desista dos propósitos que Deus tem para a sua vida. Eu sei que é muito difícil, mas lembre do que Jesus passou aqui nessa terra, ele foi forte até o fim por você, para te dar mais uma chance. Então vamos aguentar firme mais um pouco, porque a gente sabe que ele está voltando. Não vamos esquecer das palavras que ele falou aqui nessa terra, não vamos esquecer dos seus ensinamentos. Vamos pôr em prática, vamos perseverar juntos e a gente vai conseguir aguentar até o fim, em nome de Jesus. E aqui continua falando, tem umas perguntas aqui bem interessantes que é para vocês refletirem e eu também. E aqui fala: todos terão de passar pela prova decisiva. Obedecerei a Deus ou aos homens? Essa é uma pergunta assim que me faz refletir muito. Eu ia deixar para vocês, mas essa parte assim é muito complicada, que a gente tem muito conflito na nossa cabeça, sabe? Que muitas vezes a gente acha que tá realmente seguindo a palavra de Deus, a gente acha que tá fazendo certo, mas muitas vezes a gente tá seguindo, na verdade, nossas próprias vontades, seguindo o que a gente quer para nossa vida, e a gente não tá seguindo a vontade de Deus. A gente simplesmente diz que é a vontade de Deus, mas na verdade a gente tá seguindo a nossa própria. Então a gente tá se enganando e fazendo besteira com nós mesmos, ao invés de ouvir a palavra de Deus, ao invés de ouvir o sussurro de Deus ao nosso coração. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e é aí que eu repito novamente essa pergunta: obedecerei a Deus ou aos homens? O momento crítico se aproxima. Será que nossos pés estão firmados na rocha da imutável palavra do Senhor? Ou será que nossa casa está sendo edificada na areia? Isso é uma coisa que a gente deve refletir muito nas nossas vidas, o que a gente tem feito, o que a gente está edificando nas nossas vidas. Será que é uma coisa passageira ou se é uma coisa realmente firmada? Porque a gente sabe que quando é uma coisa realmente firmada, sempre envolve Deus, sempre é Ele em primeiro lugar. Mas quando não, a gente está fugindo. E aqui fala: estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e da fé em Jesus? E aqui fala que, olhando para os últimos dias, o apóstolo Paulo declarou: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Isso está em 2 Timóteo 4:3. Esse tempo já chegou, a gente sabe que sim. As multidões rejeitam a verdade bíblica por ela ser contrária aos desejos do coração pecaminoso e mundano, e Satanás lhes proporciona os enganos que lhe dão prazer. Gente, é sério, é tão complicado isso, é tão complicado, porque a gente vê, sabe, as pessoas que a gente ama se afundando nas coisas ruins desse mundo, elas seguindo seus próprios desejos, e sabe, é muito difícil você ver uma pessoa que você ama passando por isso, e você lutando por ela, e ela mesmo assim ainda continuando caindo, sem querer acreditar, sem querer confiar em um Deus que tudo pode, um Deus que tá ali por você e Ele vai te conceder coisas maravilhosas para sua vida.
tipo, só dele estar na sua vida já é maravilhoso, já é incrível. E é tão triste assim quando as pessoas não acreditam, não se importam, preferem seguir suas próprias vontades, seus próprios desejos, fazer o que lhes dão prazer. E aí que Satanás fica muito feliz porque ele sabe que ele está ganhando aquela pessoa, está puxando aquela pessoa para ela. E é muito triste porque Deus, como pai, vendo seus filhinhos assim, passando por essa tal situação, é muito doloroso para ele, porque ele ainda continua insistindo, continua lutando por ela. Então, assim, é muito doloroso. É uma situação muito complicada, mas a gente sabe que Deus aí, se for, assim, no final das contas, é a decisão daquela pessoa, mas a gente espera, né, que através das nossas orações, através do nosso corre atrás dessa pessoa, que em algum momento ela se sinta tocada verdadeiramente e tenha o seu momento de arrependimento, né? Mas aqui fala: no entanto, Deus terá na terra um povo que se fundamentará na Bíblia, e apenas na Bíblia, como norma de todas as doutrinas, à base de todas as reformas. Nem a opinião de sábios, nem as deduções da ciência, nem os credos ou decisões dos concílios eclesiásticos tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam, nem a voz da maioria, nada disso deve ser considerado como evidência a favor ou contra qualquer ponto de fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos conferir se há um categórico, assim diz o Senhor. Isso está no livro de Ellen White, O Grande Conflito, na página 494 e 495. Se você puder dar uma lidinha também é muito importante, esse livro é muito bom. Fala sobre tudo, sobre a questão da volta de Cristo, sobre a guerra que começou no céu, sobre tudo. Então, se você puder, leia, é muito importante, esse livro é muito bom. Então, assim, para finalizar, eu vejo aqui que a gente não deve ouvir as palavras humanas, a gente sempre deve ouvir em primeiro lugar a palavra de Deus, a gente sempre deve se fundamentar através da palavra de Deus, através das escrituras dele. Então, você deixou isso aqui, ó. Você deixou isso aqui para nós, não é de enfeite, tá? Não é de enfeite. Ela serve para que a gente possa ler, estudar, guardar, levar e agir de acordo com o que está aqui. Então, enquanto a gente tem isso aqui na mão, vamos aproveitar, vamos estudar, vamos nos edificar com a palavra de Deus. Vamos parar, chega de perder tempo, Vamos correr atrás do nosso prejuízo e vamos focar no que importa. Deus está voltando, então vamos correr atrás dos nossos prejuízos, vamos mudar. Vamos, pessoal, é muito importante isso. Deus está querendo tocar no seu coração, está querendo tocar no meu, Ele está correndo atrás da gente, Ele está lutando por nós. Mas a gente também precisa querer. A gente precisa querer e lutar por isso também, porque Ele não vai forçar você a nada. Ele quer que você sinta esse desejo no seu coração, sinta o desejo de ser transformado por Ele, sinta o desejo de estudar, de se aprofundar e de estar preparado para o seu retorno, para que você não venha cair simplesmente por alguém que aparece e surge como quem fosse um Deus, entende? Em que vai chegar um tempo que, se você não estudou, não se edificou na palavra dele, você não vai conseguir diferenciar. E isso é muito triste, sabe? É muito triste. Então se prepare, ainda há tempo. Ainda há tempo de você se preparar, pessoal. Mas antes de finalizar, vamos fazer uma oração? Oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, graça te damos, Senhor, por finalizarmos mais uma lição, ó Pai. Eu quero te agradecer porque a de sexta-feira tocou muito no meu coração agora e me fez pensar e refletir muito, ó Pai, sobre as coisas que eu tenho feito, sobre as coisas que eu devo fazer, que eu devo mudar na minha vida, que eu devo consertar através de Ti, Senhor. Porque o Senhor é quem nos mostra o que estamos errando, o Espírito Santo nos mostra, ó Pai, nos ensina o caminho que devemos seguir, ó Pai. E que essas pessoas tenham sentido esse mesmo desejo em seus corações, ó Pai. Eu te imploro, Senhor, que essas pessoas sintam o desejo de mudança e de transformação através do Teu Santo Espírito Santo, ó Pai. Que elas se preparem, Senhor. Que elas se preparem para o Teu retorno, ó Pai, porque em breve o Senhor voltará, Senhor. E que a gente também
possa correr atrás e lutar pelas pessoas que amamos, Senhor. E que elas escolham a Ti também, ó Pai. Que elas escolham a Ti, Senhor. Não há mais tempo, ó Pai, para perder com coisas banais, com nossos desejos, ó Pai. Com nossos desejos que não são nada, ó Pai. São só passageiros, Senhor. Mas o que o Senhor nos oferece é a vida eterna, ó Pai. Ao Teu lado, Senhor. Então nos ajuda, ó Pai, nessa guerra contra o mal. Nos ajuda, ó Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, e pra finalizar, acabar um pouquinho com a Chiquininha, dê tchau, Thay. Ou ela se espreguiçando. Dê tchau, Thay. Dê tchau. Tchau. Tenha um ótimo final de semana, pessoal. E é isso. Dê tchau.